Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Autoestima e Amor Próprio. Se você busca vitórias na sua vida, se você busca vencer desafios, vencer adversidades, barreiras na sua vida, a principal ferramenta, o combustível para o sucesso nessas áreas, chama-se autoestima. Não tem como você ser diferente. Você tem que elevar os seus níveis de autoestima para poder encarar os desafios e vencê-los com segurança. Vencê-los, aprender com eles e caminhar cada vez mais nessa seara de sucesso e prosperidade. É fácil? Não. Digo para vocês que nós temos muitos pacientes há muitos anos e muitos deles não conseguem elevar a sua autoestima e principalmente não basta só ouvir a meditação que você vai ouvir aqui agora conosco e acreditar que já mudou tudo. É elevar a autoestima, elevar o seu amor próprio e manter nesses níveis. É isso que é mais importante. É conseguir manter a sua autoestima sempre num padrão. Isso traz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. Eu quero que você ouça todos os dias com muita calma, muita tranquilidade. Tenha fé nas palavras, porque as palavras mudam vidas. As palavras são chaves. Cada coisa nesse mundo, já ensinava São Cipriano, cada coisa, uma pedra, uma abelha, uma cadeira, uma folha da árvore, um grão de areia na praia, tem um nome. Por isso que as palavras têm que ser utilizadas com uma cautela tremenda. Se você está, por exemplo, eu desejo prosperidade na minha vida. Eu estou amando, prosperando, gratidão, sim senhor, para lá e para cá. Mas você, quando viu uma pessoa ali que você não gosta, você largou 3, 4, 5 palavrões. Pior, você pensou. Pior ainda, você sentiu. Pronto. Basta esse sentimento de raiva, revolta, indignação, como ensina aqui o nosso querido doutor Joseph Murphy. Aqui já falando só de prosperidade, tá? Joseph Murphy, ele nos ensina numa de suas aulas maravilhosas. Eu pude ler vários de seus livros até hoje, vou ler cada vez mais. E ele nos ensina o seguinte: quando você tem um desejo forte e aceita esse desejo como verdade, ele vai se realizar na sua vida. Mesma coisa, Esther Hicks, canalizando os Abraham. Peça e será atendido. Saiba como pedir e seja atendido. É a parte escondida atrás da palestra. Então, o que Joseph Murphy explicou? Se você deseja a prosperidade, a saúde, elevar a autoestima, ótimo, isso vai ocorrer na sua vida em um determinado momento. Entretanto, por que milhares de pessoas, milhares, que tentam dia após dia isso, crescer, prosperar, elevar a autoestima, ter mais bem-estar na vida, chega a um determinado ponto e travam. Eu vou te explicar agora o porquê. Quando você, imediatamente, eu desejo prosperidade, eu desejo um carro novo. Esse carro novo já foi criado. Quem ensina isso? O Wallace Wattles. Já foi criado lá na substância informe. A própria física quântica hoje corrobora o que o Wallace Wattles falou lá nos anos de 1800 e alguma coisa, certo? Então, você criou, você gerou essa informação lá na substância informe, ou seja, na mente subconsciente, como diz Dr. Joseph Murphy, e por aí vai. Pronto, você criou. O que falta para esse carro ser colapsado, manifestado, estar na sua frente agora? Se você criou, lei da criação, lei da atração, é seu, não é? Falta você aceitar e receber, se sentir merecedor. Isso. Então, pessoal, essa é uma pergunta que me fazem sempre. E eu digo para você, o que falta para você realizar seu desejo? Sentir-se merecedor. O que te impede de sentir-se merecedor? Raiva, inveja, medo, revolta, indignação, foco no que não é para você, foco no que não vai mudar a sua vida. Então, como assim? Eu desejo um carro. Na prática, Newton, me explique agora. Eu desejo um carro. Um Volvo XC90. Eu também desejo esse carro, pessoalmente. Tá, Volvo XC90. Branco. Couro vermelho por dentro. Cor terra por dentro. E rodas de 22 polegadas. E tal, elétrico, isso, que aquilo outro. Desejou, especificou, colocou no caderno de legislação. Por que não acontece? Pelo simples fato,
Desejo Volvo, fez tudo certo, palestrou, assistiu a meditação, orou com a família e tudo mais. No outro dia, encontrou o colega de trabalho e falou: esse colega, ele não presta, ele conseguiu minha promoção, ele está atrapalhando o meu trabalho, essa equipe aqui não vale nada, eu sou o melhor que todo mundo. Nossa, esse juiz lá que está fazendo tudo de errado contra o Brasil inteiro. E você vai jogando energia negativa. Aonde você está jogando energia negativa? Em você mesmo. Lembre, Hermes Trismegisto, eu sou o eu sou. O mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Ou seja, eu sou você. Você é feito da mesma energia. E no mundo não existe nada diferente do que energia. Olhados todos os seres através de um microscópio específico, vamos ver somente elétrons circulando, girando, cada qual em uma velocidade. Basta você pegar a tabela periódica, como até ensina o Dr. Joseph Murphy, mas isso você aprende nas aulas de ciências, bem simples. O ouro, né, tem uma certa densidade e tem determinados elétrons. O chumbo, da mesma forma, ele tem uma determinada densidade e tantos elétrons. A diferença pode ser de 2, 3 elétrons circulando em mais velocidade para transformar o chumbo em ouro. Mas eu consigo fazer isso? Não, isso é natural. Então é isso que você tem que entender. Você tem uma expectativa na sua vida, tem um desejo. Quando você dispersa e começa a olhar, mas olha, o chumbo está quase virando ouro, por que não virou ouro ainda? A prata é quase madeira, por que não é madeira? Mas é metal, madeira, e você fica nessa discussão, ao invés de focar o que eu posso fazer sendo chumbo, o que eu posso fazer sendo ouro, qual é o benefício que eu trago para mim e para toda a Terra, toda a gama de pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo, o que eu trago de melhor, maravilhoso? O que você está ajudando na Terra? Quando você pensa na reclamação, no político, no policial, no médico, no seu dentista, no cabeleireiro, no moço que foi lavar o carro e arrumou o carro, tantas coisas já ouvi aqui que vocês ficaram impressionados. E isso é normal, porque é vida. E jamais julguei, porque eu aprendi isso. Não preciso julgar a sua ação. A sua ação, ela tem os limites de ação dela mesma. A sua ação, você jogou uma pedra na água, a pedra vai afundar e acabou. Qual foi o seu ato? Jogar a pedra. O que acontece posterior a isso? Ela afunda. Qual é o seu ato? Falar mal, falar bem. O que acontece posterior a isso? Isso te influencia. A energia jogada da pedra, quando a pedra bate lá no lago e ressoa, lembra disso? Antes de afundar, essa onda vai criar outras ondas que vão se encontrar. Isso chama ressonância. Da mesma forma, você falou algo bom ou ruim, mas você pensava no carro, estava quase conseguindo. Aí você falou, não, que aquele meu colega de trabalho não vale nada, não sabe nada, está atrapalhando o meu negócio. O que acontece com você? Imediatamente você acaba com o efeito, você trava o efeito dizer não, como a gente falaria da física quântica. Você acaba com a manifestação do seu desejo. Quem fez isso? Ah, foi o negativo, foi aquela pessoa que fez um trabalho negativo numa religião escusa, sinistra. Não, meus amigos. Acredite, foi você. Olhe ao seu redor, é o que eu sempre falo. Olhe ao seu redor, olhe no seu quadrado. Lembra dessa música antiga, estranha? Cada um no seu quadrado? Nada mais filosófico e normal que isso. Olhe ao seu redor. O que estiver ao seu redor foi você que criou. Como você criou? Ações, pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes que você teve no passado e hoje se refletem reverberam na sua vida. Agora, como você pode mudar o futuro? Aí sim, o passado é mais difícil, mas o futuro como você muda? A partir desse exato momento. A partir desse exato momento, comece a focar em si. Por que eu digo isso? Primeira das técnicas dos Abraham, muito interessantes. A lei do egoísmo. O que é a lei do egoísmo? Quando eu cuido de mim primeiro, eu consigo, assim que eu estou forte, cuidar de quem está ao meu lado. Por quê? No avião deu uma turbulência. Estava viajando esses dias, deu realmente uma turbulência, atravessando uma turbulência terrível, né? Caiu as máscaras lá. Mas foi coisa rápida. Mas, como os Abraham nos ensinam o seguinte, cai as máscaras de oxigênio. Tem uma senhora de 90 anos de um lado e uma criança de 6 meses do outro. Você vai defender qual primeiro? Vai colocar a máscara na criança e na senhora ou
Não tem tempo. Você tem que escolher um. Você vai salvar a si ou os outros? Primeiro você. Quando você salva a si, esse é o princípio do egoísmo. Você salvou a si mesmo. Você tem força para salvar a criança e a senhora. Se você salva a criança, pronto. Todos, inclusive a criança, né, podem vir a perecer, porque ela só tem 6 meses. Salvou a senhora de 90, mas naquela bagunça toda, o que pode acontecer? Ninguém sabe. Pode dar certo, pode dar errado, mais chance de dar errado. Então, primeiro você se salva, se fortalece, para depois poder salvar quem está ao seu redor. Isso se chama autoestima. Você tem que elevar a sua autoestima, o seu amor próprio, a ponto de voltar a estar conectado com o seu eu superior. Aí nós voltamos lá no Hermes Trismegisto, ok? Quando eu sou, o eu sou, Hermes Trismegisto, Saint-Germain, tantos outros, Neville Goddard, que nos explicam dessa forma com muita cautela, principalmente Jesus. Eu sou o eu sou. Quando eu volto a me conectar com o eu sou, não com apenas uma entidade fictícia, eu vou me conectar ao Criador, a Deus, a fonte de onde tudo vem, a energia fundamental. Eu vou me conectar com o universo, com a energia que criou cada estrela, cada grão de areia. Por isso hoje você vê nosso mundo enfrentando tantas dificuldades. Por quê? Porque o trabalho daqueles que dominam o mundo 3D, tá? Essas pessoas que têm essa visão ainda acerca desse mundo, uma visão cruel, simplista, de agora, guerra, fome, medo, por aí vai, essas pessoas tendem a fazer o quê? Dominar você. E como que se domina um outro ser humano tão poderoso, um Deus como você? Simples, vai colocando na sua mente ideia de medo, ideia de falta, de escassez, ideia de que daqui a pouco você vai sofrer uma doença qualquer, daqui a pouco você vai perder tudo, que pode ter um assalto, um roubo, daqui a pouco a política pode transformar tudo num caos, você perder seus bens. Esse medo que é colocado não é de graça. Esse medo que é plantado não é de graça, não é de uma pessoa só. Isso vem de longa data, de poderosos antigos que permanecem ainda nessa terra e vão dominando dia após dia. Vão dominando. E simples assim, emplacando passo a passo o poder do medo, o projeto do medo. Quando você se deixa, só para concluir, quando você se deixa dominar pelo medo, o que acontece? Você se afasta da sua centelha divina. O que é centelha divina? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. O que você acha que é o Criador? É um Deus de batina que fica passeando para lá e para cá? É um Deus barbudo e cabeludo que fica brabo quando você erra, olho por olho, dente por dente? É um ser que fica olhando o tempo todo aqui na Terra? Ele é exclusivo da nossa Terra? Você pensa isso? O que você pensa? O que você imagina? Vou te dar uma dica, como psicanalista, os seus sonhos são muito importantes, mas não se atenha aos seus sonhos de hoje. Se atenha a analisar os sonhos que você lembra deles de longa data. E esses sonhos trazem para você muitas dicas do seu futuro e do seu presente agora. Analise dessa forma e você vai começar a entender o que é, como funciona a imagem de Deus na sua vida. O que é para você Deus? Bom, então eu quero dizer o seguinte: Deus é tudo. Deus criou tudo. O tempo todo ele existe, sempre existiu, sempre vai existir. Nós somos uma pontinha de um grão de areia num universo de bilhões de estrelas maiores que o Sol. Imagine só, nós somos ínfimos, mas somos importantes? Lógico que somos importantes. Por isso nós estamos ligados ao Criador. Por isso nós somos feitos da mesma energia que criou o universo. Newton, isso é mentira, isso é balela. Por isso que o grande CERN, lá na Europa, ele tenta criar um buraco negro, tenta criar outros universos a partir da colisão de átomos, da colisão de elétrons. Os mesmos átomos e elétrons que constituem a nossa pessoa. Você é constituído daquela matéria poderosa que pode a qualquer tempo, momento, engolir o próprio universo. Veja só que interessante que é. Então nós somos um poder tremendo, basta que seja entendido isso. E, concluindo, quando você se esmera em aceitar o medo, fica apavorado, ah meu Deus, e agora nós temos a política, o lado A, B,
A perdeu, o B, sei lá, ganhou ou não ganhou, uma discussão, o mundo todo pode acabar e você fica com medo. E esse medo acontece o quê? Vamos lá, questões de mercado financeiro. O mercado ficou com medo. Quem é o mercado? O mercado são as empresas que investem em ações, compram, vendem, empregam investidores, empregam pessoas, movimentam dinheiro. Ficaram com medo, tiraram dinheiro, perdeu-se um valor de mercado. Por quê? Por conta do medo. Você já foi manipulado sem perceber, entende isso? Da mesma forma, quando a manipulação atinge o seu espiritual, o que ela faz? Ela afasta você do seu eu superior, ela afasta você da divindade. Você vai se sentir tão fraco, ai meu Deus, pode fazer qualquer coisa comigo, tão fraco, tão frágil, que você não vai resistir, você não vai ter ideias alternativas. E é isso que a Matrix faz o tempo todo. Ela vai trazendo medo, trazendo narrativas, ideias pessimistas, ideias negativas de um futuro próximo que pode ser A, B, C, o clima, tal. Quero só ressaltar, eu vou fazer um vídeo aqui sobre clima e você vai entender meio ambiente. O que é meio ambiente? Somos nós, em primeiro lugar. Tenha isso em mente, tá? Eu vou explicar para você que é mais uma narrativa de medo, de dominação, para que alguns ganhem e 99,9% sofram e paguem para aqueles que tentam dominar o mundo. Por quê? Eles gostam de ficar nessa terra, eles querem ficar nesse mundo 3D de sofrimento. Lembra daqueles meninos que não conseguem sair do primeiro grau, fica ali na oitava, nona série, não conseguem, fica ali, ou vai para o segundo grau e fica a vida inteira ali no segundo grau, fazendo festinha, brincando, sendo o menino mais velho, a menina a mais charmosa, a vida inteira. Eles não saem daquilo ali. E quando saem, não saíram emocionalmente. Porque eles estão ligados ali de tal forma que não conseguem viver uma vida livre. A mesma coisa acontece com essas pessoas que dominam o mundo. Eles estão ligados nesse mundo de tal forma que eles têm medo de sair, porque eles cometeram muitos erros. Mas os erros são perdoáveis, independente da quantidade, porque não sou eu que vou perdoar. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo nada. Quem perdoa é Deus que vai perdoar todos nós, ok? É isso que você tem que ter em mente. Então, como eles conseguem te manipular, como eles conseguem nos manipular através da indução de medos. Por isso, é muito importante que você sempre nutra a sua autoestima, nutra o seu amor próprio, para que você possa crescer. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, um dos livros que eu mais leio repetidamente, é um livro de poucas páginas, 100 páginas. Você vai ler. Se você ler uma vez por mês o livro, vai entender de forma diferente as dicas que ele passou para nós de 1800. Você vai entender de forma diferente e são como uma luva agora. É a mesma coisa que você lê provérbios na Bíblia. Cada dia que você lê um provérbio do rei Salomão, você vai ver, meu Deus, está acontecendo na minha vida agora. Isso é prática? Isso é real? Por quê? Porque são atemporais, ok? Então isso é muito importante. Para concluir, o Wallace Wattles ensinou o seguinte: a autoestima, tá? Ela é o combustível para a gratidão. A gratidão é o combustível do sucesso na sua vida. Não tem como você ser rico, próspero, ter bem-estar, sucesso, se você não tiver autoestima. Porque a autoestima vai inflar o seu corpo, não vai deixar você mascarado, chato e bobo, não. Vai deixar você resistente às intempéries. Um dos maiores medos da vida, já ensina Napoleão Hill, é o medo do julgamento. Por isso que é importante que você aumente sua autoestima, para que você tenha a força a coragem de uma águia, a força de um leão, tenha a perseverança de um tigre. Porque se você não tiver, você vai ser dominado pelos outros. Já viu um cavalo? Um cavalo pesa em média aí 400 até 800 quilos, até mais, tem cavalo de 1.200 quilos. Mas vamos colocar um manga larga que pesa aí 600 quilos. Esse cavalo manga larga, muito grande, muito pesado, muito forte, maior que qualquer ser humano, facilmente ele pode quebrar uma parede de uma casa, tranquilo, só passar correndo ele vai e quebra. Mas o dono do cavalo pode pegar a sua guia ali e somente enrolar no lugar, para ele, numa madeira, para ele ficar esperando. Espera aí, cavalo. E o cavalo, com mais de 600 quilos, ele vai ficar parado esperando. Ele não vai reagir. Ele não vai reagir, vai ficar parado. Se ele quisesse, ele podia quebrar tudo e sair correndo e ser livre. Mas ele não vai fazer, porque ele foi dominado. É isso que a Matrix faz com você. Ao cavalo, por mais que seja um arquétipo perfeito, o cavalo dominado é aquele cavalo
que é montável, né? Aquele cavalo que foi ali manipulado e ele aceita como dono dele o ser humano, porque o ser humano dá água, porque o ser humano dá feno e por aí vai. Não seja um cavalo dominado, seja um cavalo que empina, que reage, um cavalo de guerra, um Mustang que reage a qualquer intempérie e vive a vida com força. Para isso, você tem que ter autoestima e amor próprio. E dessa forma você conseguirá viver a sua vida com mais abundância e prosperidade.